Muito bem, voltamos para o quarto bloco da nossa aula. Vamos começar então a falar sobre essas formas de contratação de plano de saúde. Então, estamos analisando aqui os contratos. O primeiro que você viu lá é o plano de saúde individual coletivo. O que é esse plano de saúde individual? Eu contrato um plano de saúde diretamente para mim. Aliás, é bom você entender uma questão importante. Quando a gente fala de plano de saúde é a categoria, tá? É a categoria, né? Então eu tenho, por exemplo, sei lá, plano de saúde. Qual é a categoria da cobertura? Eu tenho vou inventar aqui. Eu tenho a categoria ouro, eu tenho a categoria prata, tá? Lá lançamos um plano de saúde no mercado, isso de acordo com a cobertura. E tenho a categoria bronze, 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 certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é plano de saúde. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu vou processar a operadora de plano de saúde. Não, você não vai processar a operadora de plano. Eu vou processar o plano de saúde. Não, você não vai processar o plano de saúde. Você vai processar a operadora do plano de saúde. Porque o plano, conforme eu mostrei para vocês aqui, é a categoria. Vamos anotar aí. O plano é a categoria, ok? É a categoria. Muito bem. Então, eu tenho aqui o plano individual. Eu contrato um plano para mim, né? Ou familiar, ou familiar. Ele é um plano que vai abranger a cobertura assistencial à saúde, tanto minha quanto da minha família, ok? Então, esposa, meus filhos, isso é um plano familiar. Aliás, o plano individual familiar é o mais difícil que tem, porque este plano aqui, é interessante você observar que ele é o único, tá? Vou colocar aqui para você anotar, essa informação é importante, ele é o único plano que é fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Inclusive, quem dá os aumentos para o plano individual familiar é a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, as operadoras, sabendo disso, o que ela faz? Ela não oferece, muitas vezes, o plano individual familiar. Você só consegue isso por meio de ação judicial. Agora, o plano de saúde empresarial, os demais planos, não têm a fiscalização direta da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por isso que no plano individual familiar, o valor da mensalidade é dada pela ANS. Então, ela pode dar 3%, por exemplo, se ela entender. No caso do plano coletivo, tá? Isso tanto para o individual familiar, no coletivo, no plano coletivo empresarial, no plano coletivo, no plano de autogestão, isso é uma questão deles, né? Não é dado pelo o coletivo empresarial. A operadora resolveu dar 25%, a ANS deu 4%, mas a operadora deu 25%. A ANS tem alguma influência nesse plano coletivo? Não, nenhuma. Por isso que você não consegue encontrar no mercado. Então, só voltando aqui para o conceito, o plano individual familiar, você sabe que é aquele contratado para o indivíduo, para um único consumidor, ou para o consumidor e sua família. E o plano coletivo empresarial? Plano coletivo empresarial é assim: você tem lá a empresa X, tá? Então, só para você não confundir com o de autogestão quando eu estiver explicando. Então, você tem lá a empresa, tá? A empresa X. Muito bem. Essa empresa X contrata um plano de saúde com a operadora X, a operadora Y. Então, você tem aqui a operadora. Muito bem. Por quê? Porque esta empresa aqui, tá, vai oferecer este plano para os seus colaboradores. Colaboradores. Para os seus colaboradores. Aqui. Oferece o plano para os seus colaboradores. Ele é de adesão? É, porque o colaborador
vai aderir à empresa. Ele pode dizer que ele não quer? Pode. Né? Ele pode até dizer que ele não quer. Mas o plano coletivo empresarial, e aí o pessoal me pergunta assim, tá bom, professor, se no plano coletivo empresarial o plano tiver uma negativa de tratamento, então eu tenho aqui a operadora, uma negativa de tratamento por parte dessa operadora aqui, ok? Ele é colaborador da empresa X. Ele vai entrar com ação judicial. Quem que ele coloca no polo passivo? A empresa ou a operadora? Ele vai colocar no polo passivo dessa ação judicial só a operadora. Só a operadora. Por quê? Ele precisa de autorização da empresa para propor a ação judicial? Não, ele não precisa da empresa para propor a ação judicial. Ele não precisa, ok? Ele tem legitimidade, professor, de parte para propor ação judicial contra a operadora, porque se você perceber, a relação jurídica não é entre colaboradores e operadoras. A relação jurídica é entre esse colaborador e a empresa, né? Mas ele tem legitimidade para propor ação sem precisar da empresa? Tem. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou essa situação jurídica, dizendo que o colaborador, ainda que se trate de um contrato empresarial, ele tem autonomia, ele tem legitimidade de parte para propor a ação judicial e não precisa de forma nenhuma ele não precisa da empresa. Até porque eu acho que isso é correto, porque haveria uma preocupação, até mesmo por parte do funcionário, se ele tivesse que propor ação judicial contra a empresa. Né? Coloque-se na situação desse funcionário, desse colaborador. Será que se fosse você iria propor uma ação judicial contra a operadora e a empresa, sabendo que ele está ali trabalhando e que ele é beneficiário desse plano de saúde oferecido pela própria empresa? Então, o próprio STJ, pensando na situação, diz assim, olha, caso de tratamento, caso de medicamento que foram negados pela operadora, o colaborador, ainda que a relação jurídica seja estabelecida entre empresa e operadora, pode ser proposta apenas pelo colaborador. Então, esse é o plano empresarial. Plano empresarial. Muito bem. E eu tenho... Opa, pulei aqui de novo. Deixa eu voltar. De vez em quando ele dá um pulo aqui. Muito bem. Aí eu tenho o C, né? Só voltando aqui, plano individual familiar, plano coletivo empresarial, plano coletivo por adesão. Plano coletivo por adesão. O plano coletivo por adesão é uma situação um pouco mais diferente. Agora eu vou dar o mesmo exemplo que eu tinha dado no bloco anterior, mas agora eu vou me colocar aqui como profissional. Vou dizer, olha, eu sou advogado, eu quero contratar um plano de saúde, então, utilizando a minha categoria profissional, olha lá, plano coletivo por adesão. Então, pode ser minha categoria profissional, né? Ou pode ser por meio do sindicato ao qual eu pertenço. Então, eu tenho um benefício sindicato. Eu tenho determinados benefícios que me são propostos. Né? Então, eu vou colocar aqui exemplos. Ó, o advogado. Então, eu contrato o médico, eu contrato o plano de saúde através do meu sindicato. O médico, o enfermeiro, o engenheiro, né? Engenheiro. Eu contrato esse plano de saúde por meio da minha categoria profissional. Por isso que ele é chamado contrato. Por que ele é adesão? Porque eu vou aderir a essa minha categoria profissional. Muito bem. E agora, o plano de autogestão. Então, que é exatamente aquele que não colocar. O plano de autogestão é diferente aqui desse plano empresarial. Muito bem. O plano de autogestão, gente, é uma determinada empresa
tá? Empresa que sem fins lucrativos para o plano, não para ela. Ela monta e organiza um plano de saúde sem fins lucrativos, sem fins lucrativos. Ah, mas ela não vai cobrar? Vai cobrar menos do que ela cobra dos funcionários, então é sem fins lucrativos, tá? E ela, por que lucrativos? E ela vai gerir a própria empresa, tá? Vamos colocar aqui, ó, eu vou mudar aqui um pouquinho, que aqui ele tem uma outra. Eu vou escrever aqui embaixo, vou colocar assim, peraí. Ó. Vou colocar assim. A própria empresa irá gerir a gestão do plano de saúde, ok? Esse plano não será, isso aqui é a grande coisa, ele não será comercializado. Isto é, ele não será comercializado, isto é, será oferecido apenas para os funcionários da empresa, ok? Então, exemplo, sei lá, Volkswagen, tá? Volkswagen tem um plano de saúde para os funcionários, certo? Volkswagen tem um plano de saúde para os funcionários. Ele é comercializado? Não, ele é gerido, ele não tem fins lucrativos, então ele fica só para aquela empresa. É diferente do plano empresarial. Vamos imaginar que aquele colaborador trabalhe naquela empresa, aquela empresa tem, o plano que ela oferece é, sei lá, Sul América, ou é a Saúde Bradesco, ou é qualquer outro tipo de plano de saúde. Esse plano de saúde, vamos imaginar que seja a Saúde Bradesco, para aqueles funcionários. Eu, pessoa física, que não tenho nada a ver com aquela empresa X, eu posso contratar a Saúde Bradesco? Posso contratar a Saúde Bradesco. Então, por isso que ele é um plano empresarial. Agora, quando ele é um plano de autogestão, aí eu não consigo contratar. Eu só consigo contratar aquele plano se eu for colaborador, se eu for funcionário daquela empresa. É exatamente pelo fato de esse plano não ser comercializado, de esse plano ser um plano para os funcionários sem fins lucrativos, você vai dizer, mas eles pagam porque alguém tem que pagar o médico, alguém tem que pagar, mas é um valor muito menor. Então é exatamente por causa disso que eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, por isso que aqui eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Professor, por que eu não aplico também aqui o Código de Defesa do Consumidor nos planos de autogestão? Por uma questão muito simples, gente, uma questão muito simples. Deixa eu apagar aqui. Exatamente pelo fato de que não há uma característica que é a característica, né, do pagamento em relação à comercialização. Tá? A comercialização. Então, eu não aplico, já que eu não vou, a própria empresa está gerindo, eu não aplico, vou colocar, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. No plano coletivo por adesão, sim, no plano coletivo por adesão. No plano individual familiar, sim. No plano empresarial, sim. Professor, mas e nesse caso aqui, já que eu vou discutir, o que eu vou aplicar juridicamente? Né? Você pode aplicar a própria lei número 9656 de 98, você pode aplicar o Código Civil, pode aplicar qualquer outra lei que exista, pode aplicar a própria Constituição Federal, se for o caso, ok? Os outros, o plano coletivo por adesão, o individual empresarial, você aplica tudo. Você aplica
a Lei 9.656 de 98, você aplica a Constituição Federal, o Código Civil, qualquer outra lei esparsa, tá? A única, aí você vai lembrar comigo a súmula 608 do STJ, que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. Então envolve o individual, o familiar, o empresarial e por adesão, exceto o de autogestão. Então, eu não aplico aqui o Código de Defesa do Consumidor no plano de saúde de autogestão, ok? Encerramos, então, este bloco. Vamos agora para o nosso próximo bloco, dando continuidade ao nosso estudo sobre o contrato de plano de saúde. Vamos lá.